Olá, eu sou o Rafael, pastor da Igreja Batista Capital, aqui de Engenheiro Coelho. Estamos continuando a nossa série de estudos da carta de Efésios. Estão todos os estudos aqui no nosso canal do YouTube, no Estudo Bíblico Capital. Você é meu convidado, minha convidada para continuar, prosseguir aqui pelo nosso estudo. Esse é o 12º vídeo de estudos apenas na carta aos Efésios. Nós estudamos um pequeno trecho das Escrituras a cada vídeo para aumentar o conhecimento da Palavra de Deus, sermos transformados pela Palavra de Deus e assim podermos realizar obras diferentes na nossa vida, obras que glorifiquem a Deus. Estamos quase terminando, teremos mais 2 vídeos, ao total serão 14 vídeos de estudo na carta de Paulo aos Efésios e hoje daremos continuidade no capítulo 5. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, pegue aí seu aplicativo, vamos seguir. Hoje o trecho estudado é um trecho bem longo, eu não vou ler poucas passagens, na verdade eu vou me atentar ao início desse trecho, que dá a base geral do restante do trecho que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar o capítulo 5, a partir do versículo 15, e nós vamos até o capítulo 6, no versículo 9, tá ok? Então, do capítulo 5, versículo 15, vamos até o fim do capítulo 5, e depois no início do capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. Dando continuidade ao que Paulo está fazendo nessa segunda porção da carta aos Efésios, onde ele quer mostrar aos Efésios, aos novos crentes de Éfeso, como deve ser a vida prática do crente. Eu já disse isso nos outros vídeos, mas nunca é demais repetir. O crente é aquele que é salvo por Jesus Cristo, aquele que deposita sua fé e sua confiança total na obra redentora de Jesus Cristo, aquela boa notícia, né? A boa notícia do Evangelho. Qual é o Evangelho? Que agora nós temos paz, não por causa das minhas obras, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Essa pessoa, ela deve ter uma vida diferente aqui na Terra. Paulo, nessa segunda parte da sua carta, não se cansa de fazer isso, de falar isso, a respeito da transformação da vida de um crente. O crente que antes estava em trevas, agora vive na luz e é um filho da luz. Nós vimos isso no estudo passado, se você quiser, acompanhe lá. E por ser filhos da luz, isso significa o quê? Significa que eu ando e não tenho nada a esconder. Tudo que eu faço é iluminado. É iluminado no sentido de que eu não consigo esconder nada. Ou seja, se eu fizer coisas erradas, as pessoas ao meu redor verão. Tanto as pessoas do mundo quanto as pessoas da igreja, da própria comunidade que eu participo. E agora, nesse trecho que estudaremos hoje, nós vamos continuar vendo nesse assunto. Paulo não sai desse assunto. Ele continua dizendo a respeito da transformação da vida de um crente. Então, mais uma aplicação aqui. Como está a sua vida? Né? Você veio para Cristo, mas continua com os mesmos hábitos, com o mesmo palavreado, com o mesmo tipo de vestimenta, com os mesmos gostos musicais, de entretenimento. Sua vida não foi transformada? Se não foi, há algo errado na sua vida. Ou você não encontrou o verdadeiro Jesus Cristo, o Salvador. Talvez você possa ter encontrado um Jesus Cristo histórico, aquele da historinha, né? Ou talvez te pregaram a ideia de um Deus Papai Noel, de um Deus micro-ondas, né? Alguém que só te dá presentes e que é bonzinho o tempo todo com você. Avalie a sua vida. Será que de fato você se converteu a Jesus Cristo? Jesus Cristo aceita todas as pessoas como elas estão, na lama do pecado, porque todos nós estávamos mortos, como diz em Efésios capítulo 2. Mas quando nós saímos do reino das trevas e chegamos ao reino da luz, ao reino de Deus, nossa vida ela é impactada e transformada. Ler a carta de Paulo aos Efésios nos lembra disso, nos lembra da transformação que é necessário que haja nas nossas vidas.
Isso é uma luta, e nós vamos ver no próximo vídeo a respeito desta luta, tá ok? Mas vamos começar então o trecho de hoje. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito interessante, porque Paulo começa falando realmente sobre a nossa maneira de viver. Qual é o nosso estilo de vida? Né? O estilo de vida do crente. Né? Será que o que marca o estilo de vida do crente é só o glória a Deus que a gente fala e uma Bíblia no braço uma vez por semana? Será que é isso que mostra que nós realmente somos cristãos? Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que o estilo de vida do cristão ele é marcado pela sabedoria celestial e não a sabedoria deste mundo. Paulo usa 2 vezes a mesma palavra, insensatos. O que é o insensato? É aquele que não tem senso de juízo, não tem julgamentos certos a respeito do que é certo e do que é errado. Então ele clama a nós, e é uma das ordens, não sejam insensatos, não sejam tolos. Vivam com sabedoria, com a sabedoria que nós recebemos através de Deus, através da palavra de Deus. Essa é a marca do cristão. E ele fala, tomem cuidado para não serem insensatos. Tomem cuidado para não serem levados por qualquer tipo de ideia deste mundo. Mas que você use a sabedoria que você está recebendo de Deus para mostrar que você é um filho da luz. Os dias são maus e nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, segundo Paulo. Que oportunidade? Oportunidade para fazer o quê? Nós vamos ver, e se você quiser consultar, vai lá no capítulo 5, versículo 10, diz que nós devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E aqui, no versículo 17, que nós acabamos de ler, diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, o cristão ele deve ser marcado por essa sabedoria de buscar ao máximo colocar em prática aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é a vontade de Deus em cada oportunidade da minha vida. Você já parou para pensar nisso? Será que quando nós chegamos no nosso trabalho, ou como estamos conversando com alguém a respeito de trabalho, será que eu aproveito as minhas reuniões para colocar em prática a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, aquilo que é agradável a Deus? Vamos dar um exemplo. Estamos numa reunião e alguém faz uma brincadeirinha jocosa a respeito do casamento, por exemplo, né? E detona o casamento e fala mal sobre casamento. Ali é uma oportunidade para eu, como cristão, colocar em prática a sabedoria de Deus e dizer, não, o casamento é algo importante para Deus, é algo importante para a família, isso não é motivo de zombaria. Aproveitei uma oportunidade. Né? Talvez estando num relacionamento familiar e há uma brincadeira jocosa com relação à autoridade do pai, por exemplo, na casa. E aí, em vez de todo mundo dar risada, você como cristão se posiciona e fala assim, não, nós devemos honrar o pai e a mãe, porque isso é importante, porque Deus fala isso, que é importante honrar pai e mãe. E aí, naquele momento, eu aproveitei ao máximo uma oportunidade para fazer o que é agradável a Deus, fazer a vontade de Deus no meio dos relacionamentos do dia a dia. É isso que Paulo está dizendo, que nós precisamos aproveitar essas oportunidades e deixar de ser insensatos, ou seja, deixar de fazer o juízo errado, mas aproveitar aquele momento para colocar em prática a sabedoria de Deus. Difícil, né? Mas essa é a luta que nós devemos realizar, essa é a luta que nós devemos combater e vencer para a glória de Deus. Esse trecho é extremamente importante porque dá o embasamento para tudo aquilo que vai vir a seguir. Mas antes disso, ele continua no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que Paulo fala a respeito disso? Porque naquela sociedade lá em Éfeso, Éfeso era uma cidade muito religiosa, com grandes templos pagãos, deuses gregos, os deuses romanos. E existia uma festa destinada ao
deus, né, o deus com letra minúscula, Dionísio, que é o mesmo deus romano Baco, que era uma festa de orgia e de bebedeira. Então pregava-se que para você entrar em contato com esse deus Dionísio ou Baco, era necessário que você se embriagasse. Então os caras bebiam vinho até ficarem bêbados, e dessa maneira os sacerdotes diziam que você poderia entrar em contato com esse ser divino. E Paulo então usa essa frase para dizer: não sejam insensatos como aqueles caras que adoram esses deuses falsos, que precisam se embriagar para chegar a Deus. Não, para entrar em contato com o nosso Deus, aquele que nos salvou, ele vai continuar aqui. Deixem-se encher pelo Espírito, o Espírito Santo. E aqui vai mais uma consideração. Como nos enchemos do Espírito Santo? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós já vimos aqui que quando uma pessoa se converte a Deus, se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. E o tanto que eu deixo Cristo viver a minha vida é a quantidade de enchimento do Espírito que eu estou sendo permitido realizar em minha vida. Portanto, para que nós possamos cumprir e aproveitar ao máximo cada oportunidade, nós precisamos ser totalmente controlados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. E Paulo vai continuar dizendo como nós fazemos isso. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai em todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns têm uma discussão se falar em cânticos e cantarolar hinos e cânticos espirituais e ser agradecido é algo que faz me encher do Espírito, ou se é uma consequência do meu enchimento. Eu acredito que são os dois, tá? De fato, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vai brotar do nosso coração os cânticos espirituais, vai brotar do nosso coração a gratidão, mas nós não devemos deixar de fazer isso, porque se fizermos isso continuamente, alimentaremos o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero dar uma atenção especial para o versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma das grandes marcas do enchimento de um cristão do Espírito Santo é a sujeição mútua. O que é a sujeição mútua? É um se colocar debaixo do outro, sempre colocando o outro num nível superior. E essa é uma das grandes marcas do cristianismo, porque Jesus Cristo, que é Deus, ao dizer de Filipenses capítulo 2, se sujeitou, se submeteu, se esvaziou da sua glória e veio viver como homem, e sendo encontrado como homem, não se sentiu satisfeito com isso, mas ainda se fez servo, se fez escravo de toda a humanidade para salvar a todos. E essa é uma marca que eu e você devemos carregar na nossa vida cristã. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E Paulo agora vai numa parte mais prática. Como eu me sujeito aos outros no meu casamento, na minha relação com os meus filhos e na relação de trabalho. Eu não vou ler tudo, mas Paulo primeiro começa a falar sobre marido e mulher. Paulo não quer desconstruir hierarquias. Ele continua dizendo que o marido é a cabeça da mulher. Ele continua dizendo que os pais são autoridades sobre os filhos. E ele continua dizendo que os senhores são autoridades sobre os escravos. Mas agora a regra pelo qual esses relacionamentos acontecem é de sujeição mútua. Esposas, se sujeitem ao seu marido. Respeitem ele. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, se submeta à sua esposa e dê a sua vida pela vida da sua esposa. Pais, eduquem os seus filhos, mas por amor, para que você consiga construir na vida dele um pequeno Cristo. Filhos, se sujeitem aos seus pais, porque Deus manda fazer isso. Senhores, cuidem dos seus escravos de maneira amorosa e misericordiosa. Escravos, se sujeitem aos seus senhores, porque isso agrada a Deus. Essa é a parte mais complicada, mas mais graciosa e que glorifica a Deus, nos sujeitarmos uns aos outros. Portanto, irmão, eu quero te incentivar. Viva como sábio e não como insensato neste mundo. Até o próximo vídeo.